Há muita coisa boa sendo realizada no mundo. Procure informar-se. Trazemos essas palavras da obra Para Viver Bem, de Humberto Pazian. Exclua do seu lazer ou trabalho leituras sobre crimes, guerras e agressões. Esse tipo de recomendação não é para que fiquemos alienados dos fatos da vida, mas apenas para notarmos que esse tipo de leitura, se constante, cria um campo vibratório que nos faz respirar e viver num clima de tensão e desânimo. Há muita coisa boa para ser lida, independentemente da cultura que possua ou religião que professe. Escolhendo leituras sadias, vive-se muito melhor. Faça uma experiência e comprove você mesmo. Boa palestra. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe. Jeremias e os falsos profetas. Vamos falar um pouco sobre Jeremias? Quem era Jeremias? Jeremias, então, era um profeta que nasceu no ano 640 antes do Cristo. É um profeta, então, do Antigo Testamento, assim como Isaías. Ele trazia naquela sua época já, assim como Isaías, advertências sobre os pseudo-espíritos, pseudo-profetas, que falavam às pessoas colocando a sua opinião, daquilo que eles achavam que era correto, das suas filosofias. E Jeremias alertava que os falsos profetas não falavam daquilo que eles aprenderam ou receberam de Deus. Quando estavam ali encarregados de serem os porta-vozes da espiritualidade superior. Falavam por si e tinham como único objetivo manipular, de iludir o povo. Jeremias também denunciou o povo que se esqueceu de Deus, pelas falsidades do culto, pela falsa segurança, pelas idolatrias, pelas injustiças sociais. Ele também lutou para desmascarar os falsos profetas. Naquela época, os poderosos tramavam sistematicamente contra o povo, todos buscavam desesperadamente a riqueza e não havia paz. A mentira também dominava. Desde o ensinamento dos profetas, a lei dos sacerdotes, levando o país ao caos. Então todos se tornaram inimigos de todos e imperou a idolatria. Jeremias constatou também a ausência do direito e da verdade entre as pessoas comuns. E ele dizia, eles cuidam da ferida do meu povo superficialmente. Paz, paz, quando não há paz. Então pode-se dizer que a missão de Jeremias fracassou em querer que seu povo retornasse à genuína aliança com Deus. Ele viu seu povo perder suas instituições e a própria terra. Por causa da idolatria dos israelitas, da época desse caos, Nabucodonosor invadiu Jerusalém e a incendiou. E Jeremias chorou ao ver a consumação de todo esse processo. E lá no Antigo Testamento, então, há o livro das Lamentações de Jeremias, que é um longo poema que expressa todo o sentimento profundo do profeta pela sua terra.
Ele se apresenta como um grande solitário, incompreendido e perseguido até pelos membros da sua família. E ele foi arrastado contra a sua vontade para o Egito e nenhum vestígio restou da sua tumba. Mas o que diz Jeremias no Evangelho? Que é o item que finaliza o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo: haverá falsos cristos e falsos profetas. Que vem sendo trazido ao longo desse capítulo: os falsos cristos, os profetas, os falsos profetas da erraticidade. O que diz Jeremias? Eis o que diz o Senhor dos Exércitos, o que ele disse na época. Não escuteis as palavras dos profetas que os profetizam e que vos enganam. Ele falando daqueles profetas que enganavam. Eles publicam as visões dos seus corações e não o aprenderam da boca do Senhor. Dizem aos que de mim blasfemam: o Senhor o disse, tereis paz. E a todos os que andam na corrupção dos seus corações, nenhum mal vos acontecerá. Ele já alertava que estavam mentindo. Mas dentre eles qual deles dentre eles assistiu ao conselho de Deus? Ele pergunta. Qual o que viu e escutou o que Deus disse, o que ele disse? Eu não enviava esses profetas, eles corriam por si mesmos. Eu absolutamente não lhes falava, eles profetizavam de suas cabeças. E Jeremias alertava o povo e dizia sobre isto que os profetas diziam, que representavam como sendo de Deus. Ele era ele era único no meio desse movimento. Eu ouvi o que disseram esses profetas, que profetizam a mentira em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Então os profetas da época diziam que sonhavam coisas para agradar o povo. Até quando esta imaginação estará no coração dos que profetizam a mentira e cujas profecias não são senão a sedução dos corações deles? Se, pois, este povo, ou um profeta, ou um sacerdote vos interrogar e disser qual o fardo do Senhor, dir-lhe-eis, vós mesmos sois o fardo. E eu vos lançarei bem longe de mim, diz o Senhor. Então ele dizia que aqueles ali eram os enganadores, aqueles ali eram o fardo que enganava a todos. Ao tempo de Jeremias. Nasce então, vem Jesus, e Jesus diz, em uma das passagens de Mateus, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos? Mateus descreve o que Jesus disse. Como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Que caminhada deste povo no rumo do cristianismo, sendo enganado e enganado e enganado, e aceitando a enganação. E o espírito luós, espírito protetor, então traz o esclarecimento na doutrina espírita, nas instruções dos espíritos neste item do Evangelho. Ele comenta essa passagem de Jeremias, inserida no Antigo Testamento, demonstrando que já naquele tempo havia os charlatões e os vaidosos que abusavam
do dom da profecia, explorando as pessoas simples pelo dinheiro. Já naquele tempo. É a visão do coração deles que os faz falar. Falavam por si sós. Sem o amparo de Deus. E essas palavras, elas claramente indicam que já naquela época esses charlatões e os exaltados abusavam do dom e exploravam isto. E eles abusavam da fé simples e quase cega do povo, predizendo por dinheiro coisas boas e agradáveis. Mas era muito generalizada essa questão dentro da própria nação judia. E é fácil de se compreender pelo povo pobre pela sua ignorância. Pela sua ignorância de conhecimento espiritual. Então eles não tinham nenhuma possibilidade de distinguir os bons dos maus, sendo sempre mais ou menos ludibriados nessas questões por esses pseudo-profetas que não passavam de impostores ou fanáticos. E na questão do eu ouvi esses profetas que profetizam a mentira em meu nome, dizendo sonhei, sonhei, indicava assim um dos meios que eles empregavam para explorar a confiança de que era um objeto. Então eu sonhei que você terá isto, terá riqueza, terá aquilo. E as pessoas acreditavam. Traduzindo para um momento atual, numa leitura de cartas, numa observação de que alguém sonhou acerca de alguma pessoa e que aceita e paga por esse movimento. Isso não acontece também nos nossos dias. Contrata-se uma premonição, uma ideia, uma dica do futuro, pagando-se para isso. Então a multidão, sempre crédula, não pensava em lhes contestar essa veracidade. Achava isso muito, muito natural e muitas vezes a própria multidão convidava-os a falar. Mas o apóstolo João diz, e diz neste capítulo do Evangelho, não acrediteis em todo o Espírito, experimentai se os Espíritos são de Deus. Porque entre os invisíveis há também os que se comprazem em iludir, se lhes depara a situação, a ocasião. Os iludidos também estão a ver que são os médiuns, que não se precaveem o bastante. Quantos médiuns falidos. E este é um dos maiores escolhos da mediunidade. Principalmente quando se tem pouca experiência, pouco conhecimento, pouco estudo acerca da mediunidade. Acerca do conhecimento deste intercâmbio que existe entre o plano espiritual e o plano encarnado. E é uma prova para o médium sempre triunfar diante destas dificuldades. Mas é necessário saber distinguir os bons e os maus espíritos. O próprio Espírito Luoz diz, é-lhes isso uma prova que só com muita prudência podem triunfar. Aprendei, pois, antes de tudo a distinguir os bons dos maus. Saber discernir, saber separar. Para que por vossa vez não vos tornardes falsos profetas.
Mas como pode o Espiritismo contribuir com o nosso esclarecimento? Como é que a doutrina vai nos trazer? Hoje, com o avanço da ciência, das possibilidades de estudo para a maioria, ainda há muitas pessoas iludidas pela boa ou pela má fé ou pela falta de discernimento. E quantas coisas ainda se faz hoje em nome de Deus, em ações grosseiras, totalmente distantes das leis divinas, pela vontade de domínio, de poder. Vemos governantes levando seus povos à guerra, ao fanatismo, às legiões de fanatismo religioso, tudo em nome de Deus, ou comumente sendo usado em nome de Deus. Quando refletimos acerca das palavras do apóstolo Paulo, apóstolo João, São João, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, é para nós analisarmos de que a morte do corpo por si só não torna ninguém diferente do que era quando estava encarnado. Então, o convite é que nós analisemos exatamente a mensagem que recebemos. E quem é esse espírito que traz esta mensagem? Se ele era um ser comum de há pouco tempo. Há relatos na doutrina sobre espíritos que sofrem no plano espiritual, após o desencarne e nas futuras reencarnações. Os que se arvoram em missionários divinos ou não, e eles são responsáveis, acabam sendo responsáveis por todas as consequências dos seus abusos, das suas mentiras, das suas mistificações, das mistificações em si mesmos, em todos os que ouviram ou os seguiram. Verdadeiras legiões de espíritos que se comprazem num determinado movimento. Absolutamente desprovido de compreensão da lei divina. No além, como aqui, as transformações, a reeducação do espírito imortal se faz pela vontade e o esforço do próprio espírito. Então, lá como cá, existem os que se dedicam ao mal, que buscam enganar sempre que encontram oportunidade. E eles, querendo ou não, eles se afinizam com aqueles que andam na contramão da compreensão da lei divina. E a doutrina espírita nos convida a refletir acerca dos nossos próprios enganos. Que podemos fazer não para sermos enganados, mas a razão nos convida a fazer. A razão nos convida a refletir. A fé raciocinada nos convida a refletir. O que a fé raciocinada nos esclarece das questões morais que envolvem as nossas decisões? Também os médiuns são enganados, porque não estudam as leis da mediunidade. E toda a faculdade mediúnica, ela exige o estudo perseverante e sério, discernimento e amor ao seu uso. E a mediunidade, junto com o espiritismo, é um verdadeiro caminho de evolução moral. Mas o verdadeiro médium dentro da doutrina espírita
ele é convidado a realizar a mediunidade com Jesus. Porque Jesus também nesse capítulo diz: tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome dizendo sou o Cristo. Então, se alguém vos disser o Cristo está aqui ou ali, não acredite absolutamente, porque falsos cristos e falsos profetas se levantarão e farão grandes prodígios e coisas de espantar ao ponto de seduzirem os próprios escolhidos. E por que eles fizeram isso? Por que eles fazem isso? Qual é a intenção dos falsos profetas? Colocar obstáculos ao caminho e no caminho do amor, da fraternidade, do trabalho no bem, enfim, colocar obstáculo no progresso moral da humanidade. Desde muitos tempos atrás. E com a vinda do Mestre mais ainda. Mas hoje essas advertências ressoam com maior vibração. É o que a doutrina diz. Os tempos da transição chegaram. São chegados os tempos. E estes profetas hoje, aqueles que divulgam a mensagem do Cristo, eles estão em todas as religiões. E eles se multiplicam na escala planetária. E a Boa Nova nunca foi tão anunciada e nunca vimos tantos prodígios. Mas como reconhecer os falsos profetas neste turbilhão de chamados? O Espiritismo oferece um recurso sólido para essa pergunta, elegendo a razão e a lógica como condição da fé. Onde estão os verdadeiros profetas? O Mestre ensinou: reconhecê-los-eis pelos seus frutos, pois toda árvore boa produz bons frutos. Então, se eles estão em todas as religiões, nós encontraremos sempre os bandeirantes do Evangelho distribuindo os bons frutos, pela força moralizadora dos seus exemplos. Mas e como eles serão descobertos? Não há necessidade de serem. Observemos, eles são a exemplo de Jesus, brandos, humildes, perseguidos sempre perdoarão, terão o rastro do amor e não se deixarão seduzir pelas ilusões materiais. E algum tempo atrás, alguém aqui na frente nos perguntou: e nós, que frutos teremos a oferecer? O que faremos como espíritas e como cristãos nos círculos onde formos? Podemos fazer esse movimento de oferecer fruto doce, um bom fruto? O convite do Cristo é para que sejamos sempre mensageiros do otimismo, da fé e de esperança por dias melhores. Desde sempre o Cristo nos convidou. Basta querermos, cada um dentro do seu coração, com essa doutrina amorosa que nos acolhe, que nos esclarece, que nos conduz, que nos pede estudá-la,
que nos pede compreendê-la, mas principalmente nos pede vivenciá-la, para que possamos caminhar mais e mais no rumo do progresso inexorável. Uma caminhada evolutiva no bem, buscando sempre o amparo de Deus e sempre de Jesus e dos seus ceareiros. Fiquemos com essas reflexões então. E podemos então agora passar para o momento do nosso passe. Então agora, nesse momento, o momento do passe, que é dividido em duas partes. Esse primeiro momento é para nós, e o segundo para nossos irmãos, para que possamos receber confortavelmente estas energias. Vamos nos colocar sentados, confortavelmente nas poltronas, fechando levemente nossos olhos, trazendo para a nossa tela mental a imagem do nosso Mestre Jesus, nosso modelo, nosso guia, com um sorriso amoroso. Ele nos olha e no seu olhar podemos perceber energias de amor e de paz invadindo todo o nosso ser, nossas células, nosso corpo. Aos poucos vai recebendo essas energias que nos refazem do cansaço do dia, que nos colocam em harmonia e em sintonia com o Pai, nosso Criador. Sentindo essas energias, vamos dirigir ao nosso Pai amoroso e justo uma prece neste momento, nos colocando como aprendizes neste caminho, nesta encarnação. Senhor, nós te pedimos que nossas mãos possam levar amor, carinho, se eu não posso curar, mas que eu posso acolher, abraçar, acariciar. Que da nossa boca saiam palavras de amor, de conforto, que nossos olhos possam ver tudo que existe ao redor, que nos possibilita alegria, que nos possibilita perceber o grande amor do nosso Pai para conosco. Que nossos ouvidos ouçam as sinfonias da natureza, nos dando harmonia, nos dando paz, e que nosso coração seja solo fértil, onde o amor, a caridade, o perdão, a simplicidade
São sementes que darão bons frutos ao longo da nossa vida. Agradecemos, querido Pai, por nossa vida, por nossa existência. E assim, ao som da música, vamos aguardar o segundo momento do passe. Queridos irmãos, envolvidos nessa paz, nesse amor que foi nos ofertado por Jesus, por nosso Pai, Criador de todas as coisas. Possamos nós vibrar aos nossos familiares a luz, o amor, carinho, aos enfermos, nos hospitais, nas UTIs, nos seus lares, para as crianças abandonadas, para os jovens que estão perdidos, que possamos vibrar por eles, para que encontrem a paz no nosso amado Mestre Jesus. Por aqueles irmãos que partiram deste plano, para que possam encontrar irmãos que o acolham e que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, os receba como filhos pródigos de retorno ao lar. Vamos também pedir a Deus pelas nações do nosso planeta, para os seus governantes, que o amor ilumine seus corações para tomar as mais sábias decisões, para o nosso planeta. Vamos imaginar todos nós irradiando luz, e que cada um tem em seus corações a paz. Por todos aqueles que nesse momento possam estar em nossos pensamentos, para o nosso Brasil, para o nosso estado, para o nosso município, por esta casa que nos acolhe, por seus trabalhadores, que tenham sempre em seus corações o amor, para os seus dirigentes, que também é necessário, para o palestrante desta noite, que Deus ilumine a sua família, ele, e que todos aqueles que aqui estiveram possam sair daqui com o coração cheio de paz, cheio de amor e muita luz. Que Deus, Pai Criador, nos abençoe a todos. Que tenham um bom final de semana e que Jesus retorne em cada um. Que assim seja.